início já estou sentindo a presença do Senhor. E sempre é uma grande honra estar aqui nesta casa, juntamente com o nosso amigo pastor Paulo Zang, a nossa querida e amada missionária Dani, o Pablo, o Benjamin, a Sara, esta família ao qual nós consideramos, amamos, estimamos tanto. Eu vi esses meninos desde bebezinho, e vê-los desse tamanho, a gente vê que a gente está ficando maduro, né, pastor Paulo? Quero cumprimentar também, aproveitar a oportunidade para cumprimentar nosso querido e precioso cantor Hamilton, verdadeiro adorador em espírito e em verdade, homem de Deus, nosso amado e querido presbítero Jauri, nosso amado diácono e todos os amados irmãos que fazem parte desta família. Eu louvo a Deus por estarmos aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Confesso que é uma responsabilidade também, ao mesmo tempo, é uma alegria e uma tremenda responsabilidade, pelo fato de estar aqui ocupando essa tribuna, desta casa que tem sido um lugar de ensinamento para toda a nação, a partir da pessoa do nosso amigo e querido pastor Paulo Zang, que tem sido um mestre fiel da palavra, e tem discipulado e tem ajudado muitas pessoas a crescerem na graça e no conhecimento. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que você que veio aqui nesta noite não irá se arrepender. Deus já está trabalhando aqui poderosamente. Até o final deste culto, você vai entender que valeu a pena você se esforçar, estar aqui nesta noite. Quero deixar um abraço dos nossos pastores lá de Campinas, Bispo Dori Anderson Torres, pastora Flávia Torres da Igreja Unidade Church, que estão em oração com a igreja e nos apoiando neste trabalho. A Bíblia Sagrada diz assim, meus irmãos: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Os amados irmãos podem se assentar-se, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui esse texto. É um texto bastante precioso. É um texto bastante edificante. É um texto que é um bálsamo para os nossos corações, por intermédio da palavra de Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Porque vemos aqui a história de um homem que jazia 38 anos que ele estava sofrendo, conforme diz as Escrituras. Para quem não sabe, esse tanque chamado Betesda era um lugar onde a concentração de coxos, cegos, doentes e mancos era enorme. Ali, infelizmente, era o lugar das pessoas desprezadas. Infelizmente, era um lugar das pessoas ao qual não tinham mais esperança. Era um lugar das pessoas abandonadas, porque
É bem verdade que quando nós nos lembramos da cultura judaica, nós nos recordamos que para o judeu daquela época, quando a pessoa estava enferma, poderia ser a condição que ela estava debaixo de maldição. Então pense, além da pessoa estar enferma, ainda ela poderia estar sendo questionada, poderia estar sendo julgada por estar debaixo de maldição. Se não bastasse a pessoa estar enferma fisicamente, veja que tudo conspirava para que a pessoa estivesse enferma também, espiritualmente e emocionalmente. E ali, se não bastasse ser um depósito de gente, um depósito de pessoas vivas, quase mortas em seu interior, ainda era um lugar que todos passavam ali para participar das festas tradicionais. Mas o que ocorre? Enquanto muitos estavam preocupados em celebrar as festas tradicionais daquele tempo, daquela época, Jesus, que era, que é e sempre será o Deus da misericórdia, um dia decidiu se achegar ali naquele lugar. E segundo diz a tradição, isso não é comprovado, de tempo em tempo descia um anjo e movimentava as águas. E todas as vezes que descia esse anjo, de tempo em tempo, alguém era curado. Mas é interessante quando nós nos lembramos a respeito deste homem específico. Todas as pessoas eram curadas antes dele, mas ele não conseguia ser curado. E por que este homem não conseguia ser curado? Porque não havia ninguém que pudesse o ajudar. É assim a vida do ser humano. Tem muitas vezes em nossa história, em nossa existência, que muitas pessoas conseguem ser abençoadas, muitas pessoas conseguem ser curadas, muitas promessas podem ser cumpridas através da vida de muitas pessoas, mas menos na vida de algumas pessoas. Por quê? Primeiro, este paralítico, ele era solitário, ele estava abandonado, ele estava desprezado, ele estava destruído interiormente. Segundo, ele dependia da ajuda de outras pessoas, e as pessoas não o ajudavam. E sabe o que eu aprendo com isso nesta noite? Às vezes nós esperamos a ajuda de pessoas, às vezes nós esperamos a ajuda de portas, mas a única porta que tem o poder para nos ajudar, quando ninguém quer nos ajudar mais, é a porta chamada Jesus, aquela que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E foi isso que aconteceu com este homem, porque quando ele teve o encontro com Jesus, porque ele não tinha condições, ele era paralítico, logo, se ele estava paralítico, ele estava paralisado. Então ele não tinha condições físicas, não tinha condições psicológicas, não tinha condições emocionais de se achegar até Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você esteja ouvindo esta palavra nesta noite, talvez você esteja assistindo esta palavra nesta noite. Eu quero te dizer, por mais que você não esteja em condições físicas, psicológicas, emocionais de se achegar a Jesus, descanse o seu coração, tenha tranquilidade, confie que Jesus vai se achegar até você. E quando Jesus se achegar até você, Ele vai transformar a sua história, porque foi isso que ocorreu com este paralítico. Jesus se achegou até ele, ele não recebeu a ajuda do anjo, porque em muitos momentos o anjo talvez não possa nos ajudar. Ele não recebeu a ajuda de pessoas, porque em muitos momentos pessoas não poderão nos ajudar. E tem mais, segundo diz a tradição, mais uma vez faço questão de reafirmar, não foi comprovado, segundo os historiadores e segundo os teólogos, segundo a tradição, de tempo em tempo o anjo movimentava as águas. Sabe o que eu aprendo com isso? Em alguns momentos parece que as coisas estão melhorando, parece que vai,
Parece que vai ser dessa vez, porque é somente um pequeno movimento das águas. E sabe por que às vezes acontece um pequeno movimento das águas? Porque é para dar uma melhorada, é para trazer um refrigério, é para trazer um pouquinho de paz em meio ao caos. Mas eu quero te dizer nessa noite, que terá momento na sua história, que não haverá mais apenas movimento das águas. A sua vida não vai melhorar um pouquinho, a sua vida não vai movimentar-se um pouquinho. Vai chegar um momento da tua história que, em vez de movimento de águas, em vez de melhora, Jesus, ele vai te encontrar, vai marcar um encontro com você e vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai transformar o seu ser e vai abrir um caminho novo para uma nova história e um novo propósito diante da presença dele. Foi isso que aconteceu. Não foram homens, não foram pessoas, não foi o anjo, mas foi Jesus. E quando Jesus chega, meus irmãos, quando Jesus chega, a vida é transformada. Mas é interessante que muito antes de Jesus gerar a cura física para este homem, Jesus gerou a cura emocional neste homem. Imagina, se olharmos para os dias de hoje, muitos de nós aguentamos esperar às vezes 1 ano de dor, de tristeza, de desprezo, de rejeição, de decepção, de paralisia. Este homem, ele aguardou 38 anos. Ou seja, ele estava mais ferido, ele estava mais doente emocionalmente do que doente fisicamente. O físico era somente a consequência do estado que ele estava interiormente. Quem sabe você, nesta noite, está ferido, decepcionado, ansioso, ansiosa, depressivo, desanimado, com falta de esperança. Eu quero te dizer nesta noite, na autoridade de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que Ele quer curar o seu ser, Ele quer te tirar do caminho da estagnação, Ele quer te tirar do caminho do estado de paralisia, e Ele quer que você volte a caminhar rumo à vitória, rumo ao propósito, rumo à bênção que Ele tem reservada para você, rumo ao cumprimento de promessa ao qual Ele tem para você. Quantos estão entendendo esta palavra? Então Jesus, Ele teve que primeiro, meu amigo pastor Paulo, primeiro curar o interior deste homem, curar o emocional deste homem. Por quê? Porque Jesus estava na frente dele. E quando Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Qual que foi a primeira resposta desse paralítico? Mas Senhor, não há ninguém que possa me ajudar. Todas as vezes que o anjo desce e movimenta as águas, ninguém me ajuda a ser curado. Ou seja, às vezes, o que eu aprendo com isso? Às vezes, o próprio Deus está na nossa vida, está no nosso caminho, está com sua presença inefável na nossa história, e nós não conseguimos enxergar. Às vezes o próprio Deus está diante de nós, e nós, em vez de entendermos que chegou a hora de Ele mudar a nossa história, nós questionamos devido ao nosso estado negativo interior, frustrado, doentio, decepcionado, angustiado, e falamos: mas Senhor, não há ninguém que possa te ajudar. Mas é interessante que Jesus, Ele não perguntou se alguém havia ajudado ou não aquele homem. Jesus apenas perguntou: quer ser curado? Eu te pergunto nesta noite, na autoridade de Jesus: quer ser curado? Quer ser curada? Quantos querem ser curados desta noite? Quantos querem ser curados desta noite?
Então, quando ele entendeu que não era quem ajudou ou deixou de ajudar, mas era o Deus que estava ali presente naquele momento. Aí eu imagino, não está escrito, mas eu estou conjecturando. Eu imagino a palavra de Jesus viva, penetrando na alma, nas emoções, no coração daquele homem, produzindo uma cura. Não está escrito, mas estou conjecturando. Eu imagino aquele homem olhando para trás, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele se decepcionou, olhando todo aquele tempo que ele ficou paralisado, olhando as noites de frio, olhando os dias se passando, olhando as pessoas sendo abençoadas antes dele, olhando todas as pessoas que poderiam ajudá-lo e não o ajudou. Eu imagino ele também sendo restaurado e sendo curado daqueles momentos ao qual ele foi desprezado, rejeitado e abandonado emocionalmente, da sua vida frustrada emocionalmente. Eu imagino ele pensando: está se passando mais um dia, está se passando mais um mês, está se passando mais um ano, está se passando mais um ciclo, e todos estão sendo abençoados, todos estão sendo curados, todos estão recebendo a resposta de Deus, menos eu. Será até quando que vai se suceder isso na minha vida? Até quando as coisas não mudarão? Até quando eu continuarei sofrendo desta forma? Até quando eu não receberei resposta da parte do céu? Eu imagino ele vivendo uma retrospectiva em sua mente, em seu interior, acerca de tudo isso, e Jesus ali na frente dele, e ele se recobrando toda a memória, e vindo como uma linha cronológica do passado para o presente. Isso através do paralítico, linha cronológica do passado para o presente. Mas através de Jesus, a linha cronológica era do presente para o passado. Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo do passado, ele é o mesmo do agora, e sempre será o mesmo até o nosso futuro. E foi isso que Jesus tipificou através de sua divindade, mediante aquele homem. E na sequência Jesus disse assim para esse homem: quer ser curado? Então toma o teu leito e anda. E ele voltou a caminhar. O que eu aprendo com isso nessa noite? Muitas pessoas não estão paralisadas fisicamente, não estão paralíticas, mas muitas pessoas estão paralisadas em várias áreas de vossas vidas. Paralisadas na área financeira, paralisadas na área emocional, paralisadas na área sentimental, paralisadas na área espiritual, paralisadas em muitas áreas de vossas vidas. Mas nesta noite, na autoridade de Yeshua HaMashiach, eu profetizo: quer ser curado? Quer ser curada? Então toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. E volte a caminhar em nome de Jesus. Volte a caminhar na autoridade de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias. Volte. E foi isso que aconteceu com esse homem. Às vezes nós não saímos da paralisia porque esperamos pelos movimentos errados e não esperamos pelos movimentos de Deus. Às vezes nós não saímos das paralisias da vida porque ouvimos todas as vozes que ecoam no nosso ser, vozes que não são de Deus, vozes do eu, vozes do ego, vozes do inferno, vozes da derrota. E às vezes esquecemos de afinar os nossos ouvidos espirituais e ouvir a voz de Deus, a voz que rompe os limites.
Às vezes nós esperamos respostas de várias portas, mas esquecemos de esperar confiadamente, com fé e obras, a resposta que transforma imediatamente. Levante-se, é tempo de se mover. Oh, levante-se, é tempo de se mover. Quem aqui deixou de esperar e quer começar novamente a viver o propósito? Levante a sua mão. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado por essa igreja abençoada, igreja temente a Deus, igreja militante, que não tem desistido ao longo dos anos, igreja piedosa, que tem preservado o costume e a doutrina do evangelho puro e simples, dos profetas e dos apóstolos. Obrigado pela liderança desta casa, por essa família pastoral. Obrigado pelos membros e pelos obreiros. Obrigado por esse irmão e irmã que estão assistindo esse culto pelo YouTube nesta noite. Que o Senhor venha de encontro, Pai, porque muitos necessitam ser curados, e somente o Senhor é o Senhor Rafá, o Deus que tem o poder para sarar todas as feridas, de maneira integral, corpo, alma e espírito. Somente o Senhor é a resposta quando o homem não tem mais resposta, quando o homem não tem mais esperança, quando o homem não tem mais força para buscar a vitória. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor é a resposta para o pobre, o abatido, o necessitado, a viúva, o ferido. O Senhor é a resposta para todos aqueles que estão paralisados nesta noite, em alguma área de vossas vidas. Venha, Pai amado, com a força de ti que é o leão, e levanta, Pai amado, com a unção de um boi selvagem, Pai, todos aqueles que estão depressivos, todos aqueles que estão entristecidos, todos aqueles que estão pensando em parar, todos aqueles que já pararam por um intermédio de algum motivo ou por outro, todos aqueles que não têm força mais para te buscar, seja na oração, seja na meditação do evangelho, do discipulado, da tua palavra, seja para estar na tua casa, Pai, que o Senhor venha fortalecê-los nesta noite, que o Senhor venha curá-los, Pai, que o Senhor venha sarar integralmente, não somente o físico, não somente as outras áreas, mas também as emoções, Pai, que todos que estão paralisados nesta noite, em nome de Jesus, voltem a caminhar, voltem a andar, não por palavra de homem, mas sim debaixo do rema da palavra do Deus vivo, do Deus poderoso, do Senhor dos senhores, do príncipe da paz, da rosa de Saron. Volte a andar agora, volte a caminhar agora, que toda a estagnação, que toda a prisão, que todo cativeiro venha a ser despedaçado, venha a ser destruído, venha a ser esmirilhado pelo poder da unção que despedaça todo jugo. Volte a andar, seja abençoado, venha fluir, volte a romper, volte a vencer, volte a caminhar agora pelo poder e autoridade de Jesus.